bem? Vamos falar hoje sobre como vender seus trabalhos de artes. Bom, vender tela é um tabu, vender quadro é um tabu. Por quê? Porque dizem que é difícil, que quem vende quadro, depende de vendas de quadro, morre de fome. Isso daí é uma coisa bem antiga que a gente já ouvia falar faz tempo. Não sei se o pessoal de agora, a geração de agora, sabe dessa frase aí que eu tô falando, dessa ideologia aí sobre essa coisa de vender quadros. Mas se você pesquisar na internet, lá você vai ver que realmente eu não estou brincando, é verdade mesmo. Como se vender quadros fosse sim algo tão difícil e impossível. Para mim não foi. Por quê? Porque eu ia nos lugares corretos. Então, na época que eu vendia bastante quadros, nem internet tinha. Então, eu ia nos comércios, nos lugares onde precisava. Por exemplo, um salão de beleza, um dentista, um consultório, advocacia. Esses lugares precisam de quadros, porque a parede está pintada, é um local novo, é um local de sala de espera e a parede está limpinha, branquinha, seja branca ou azul claro, verde claro, não importa, mas ela está ali esperando um quadro. Então, quando eu chegava com o meu material de trabalho, com os quadros, com moldura, tudo direitinho, aqueles quadros grandes de 60 por 80, 50 por 70, então eu levava já emoldurado e já tirava da sacola e mostrava e falava assim, primeiro me apresentava e falava bom dia, boa tarde, depende, né? Meu nome é Raquel Pontes, sou artista plástica e gostaria de mostrar o meu trabalho. Pronto, era só o que eu falava. E já tirava o quadro e mostrava o trabalho e as pessoas achavam bonito e já perguntavam o valor e se fazia em 2 vezes ou se fazia um outro tipo de desenho. Eu lembro de um advogado, por exemplo, que disse assim, nossa, que legal, você faz um cavalo, olha, eu quero na verdade um cavalo branco e um preto correndo assim, um atrás do outro, um do lado do outro, sabe? Você tá entendendo? Ele falava assim, tipo um vai na frente, o outro vai um pouquinho meio de lado, meio atrás. Bom, ele explicava, eu anotava e falava, sim, faço. Eu lembro que nesse mesmo dia ele já me deu um sinal de entrada para eu comprar o material, para eu poder desenvolver o trabalho e levar o quadro lá. E eu não tinha nem recibo, eu não tinha nem papelzinho, nem nada, ele confiou em mim. Bom, eu fui no lugar certo. E eu lembro de uma dentista, que foi o primeiro lugar que eu vendi, que foi uma dentista, e na hora que eu tirei o quadro, ele era de tamanho 30 por 40, ele já não era tão grande, mas era um tamanho razoável, com a moldura ficou bem bonito. E ela pegou e falou, olha que lindo, eu estou precisando mesmo, você pode pôr aqui já, olha, tem um prego ali, mas não tem nada, já tinha até um prego, mas não tinha o quadro, e aí eu já colocou na parede. Então, isso é interessante, é você ir no lugar certo. Como diz o ditado, se Maomé não vai até a montanha vem até Maomé. Bom, é mais ou menos isso, é uma frase antiga aí também, mas vocês entenderam. Então, se você não está conseguindo que os clientes venham até você, então você vai até o cliente. Porque hoje em dia as pessoas dependem muito da internet, dependem muito de colocar, fazer divulgação, esperar que a pessoa que viu encomende. Mas nem sempre a pessoa que viu está querendo esse teu trabalho. Então, às vezes, você precisa buscar o seu público. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com produtos para mulheres grávidas, para fazer já o kit do bebê, enxoval, essas coisas, você tem que ir atrás de pessoas, de mulheres que estão gestantes. Só um exemplo, né? Então, se eu estou trabalhando com quadro, que é justamente para um ambiente onde a pessoa sente, fica numa sala de espera, observando aquele quadro, relaxando, vendo a revistinha ali, que sempre tem revista, até hoje ainda usam revista, colocam lá nesse ambiente de espera. Então, quer dizer, ali é o ambiente correto. Às vezes a gente depende de vender pensando que um amigo do Facebook vai querer comprar. Às vezes o amigo ele nem tem interesse, mas é legal ele saber que você está fazendo, então você pode sim divulgar nas redes sociais. Para que Instagram, Facebook e etc.,
para que seus conhecidos vejam que você mexe com aquilo. Porque às vezes ele não quer, mas ele conhece alguém que queira. E aí ele já dá um toque. Porque às vezes alguém pergunta para ele, fulano, você sabe aonde eu posso comprar um quadro assim com preço bom e tal? Você conhece assim algum lugar? Aí de repente fala, tem um colega meu que faz, cara, mas vai fazer um preço camarada aí para você. Quer dizer, são veículos de comunicação, onde as pessoas vão saber que você faz aquele seu trabalho. Então é importante também divulgar nas redes sociais, já que hoje nós temos essa possibilidade, que antes a gente não tinha. Mas, como eu disse, o melhor lugar é atingir o seu público-alvo. Veja quem é o seu público-alvo e vá atrás do seu público-alvo. Foi assim que eu fiz e foi assim que sempre deu certo para mim, ok? É claro que nesta hora você vai estar disponível para fazer encomenda. Então, quando você se predispõe para vender o seu trabalho, você já está ciente que vão pedir algo que talvez você não tenha guardado, você não tenha feito, por exemplo, um quadro daquele gênero, com aquele tema, com o que a pessoa está pedindo. Então, você já vai ter que se preparar para encomendas. Então, lembro de paisagem, florais, natureza morta também. É claro que de vez em quando vão pedir uma coisa diferente, um barco assim na praia, coqueiro, esse tema, assim, trabalhar essa coisa assim de paisagem praiana também agrada bastante. Então você vai ver tudo isso, quais são os trabalhos mais assim que tem saída, se você quer trabalhar com isso. E ver também, agora você tem como consultar valores. Antes a gente não tinha muito essa noção, porque não tinha onde consultar. A gente conversava com outro artista e perguntava, fulano, quanto é que você está vendendo o seu quadro de 50 por 70 com moldura? Eu estou vendendo tanto, por menos de tanto eu não estou vendendo. Então quer dizer, porque você tem que ter uma base. Agora tem como ter essa base. Você olha nessas coisas aí do Google, que tá cheio aí, olha, eu vou falar, por exemplo, Elo7, né? Você coloca lá, vai ter vários trabalhos e com preço já, o pessoal coloca o preço. Tem o tal do Pinterest, você coloca lá também, então você tem uma noção. Eu trabalho com isso desde 2003, que foi quando eu comecei a desenvolver, a conhecer os materiais de pintura em tela, e aí eu já comecei ensinando, dando aula, que eu comecei como arte educadora. Depois, a minha experiência com vendas foi em 2005, quando eu aluguei um espaço também, junto com outra pessoa que pintava, uma senhora com mais idade do que eu na época. Eu tinha em torno de 27, 28 anos. Agora estou com 43. Tem hora que eu esqueço, que a gente passa dos 40, a gente esquece a idade. Tô com 43. Então, na época eu com esses 28 anos de idade, mais ou menos, que eu tenho essa lembrança, e aí eu aluguei o espaço com uma senhora de idade. Ela falou, olha, eu tenho muitos trabalhos, mas eu não faço a mínima noção de como vender. E eu falei para ela, então vamos alugar, você me dá metade do valor do aluguel, eu te dou a outra parte, a gente vai alugar esse espaço. Era um espaço que funcionava de final de semana, com outras pessoas que trabalhavam dentro das artes e dentro do artesanato. Então um espaço assim de sábado e domingo o pessoal colocar os trabalhos e vender, e lá a gente tinha o nosso canto, que a gente colocava as telas, os quadros com moldura, e ali eu dava minha aula também. A minha irmã na época tinha 13 anos, a mais nova, era uma menina, e ela já trabalhava comigo, ela agendava o nome das pessoas que queriam fazer a aulinha, que ficava ali mais ou menos uns 40 minutos ali comigo, e aí desenvolvia um trabalho numa tela de 20 por 30, que é pequenininha, mas dava tempo de desenvolver um trabalho, então a pessoa tinha experiência de fazer ali aquela paisagem, então era muito bacana. Aí a gente trabalhava ali dando aula e vendendo os trabalhos. Isso foi em 2005. Aí nesse mesmo período eu saía vendendo, quando não estava lá, durante a semana, nos comércios. Foi aí que eu fui ver o resultado, como que era interessante essa venda também, não ficar só parado no lugar esperando as pessoas verem o seu trabalho. E então sair para vender presencialmente é um trabalho muito bom.
Eu parei de vender porque eu me dediquei à arte e educação, mas eu sei que todos os dias tem comércio que abre. Todos os dias vai ter um dentista que abriu, vai ter um salão de beleza, vai ter lá a advocacia, que foram os lugares que eu mais vendi, foram esses consultórios, tanto médicos, né? E também eu lembro de uma clínica médica também, que na hora que eu cheguei, já quiseram um trabalho, foram só pedir permissão para a gerente lá, não, pode ficar e tal, e já pagaram. Então quer dizer, sempre vai ter lugar novo abrindo, comércio abrindo, não importa qual comércio seja, ele vai ter uma sala de espera, ele vai precisar de um quadro. Então você está vendendo para o comércio, você sabe que ele necessita desse quadro. Essa é uma dica muito bacana para você que quer vender seu trabalho. É não ter vergonha, é chegar e se apresentar. Eu sou fulano de tal, sou artista plástico. Não tenha medo de falar que é artista plástico. Só porque você não tem um curso superior, na época eu não tinha curso superior. Eu vim fazer a minha faculdade anos depois. Então não importa se você é autodidata, se você desenvolveu o seu trabalho, se você sabe fazer, você sabe vender. Você pode vender e se apresentar como artista plástico, artista plástica, sim, tá ok? É isso. Desculpe, assim, até me empolguei, né? Falei alto, assim, porque é muito bonito você poder vender o seu trabalho, você ter coragem de vender, porque uma coisa é você produzir, a outra coisa é você sair para vender. E se você tiver vergonha de vender, não tem problema. Pague alguém, fala, fulano, vende para mim, eu te dou tanto por cento, se você vender, você fica com tanto. Tenho certeza que um ótimo vendedor vai conseguir vender os seus trabalhos. É uma parceria. Olha, outra sugestão aí para você. Faça uma parceria com quem gosta de vender, com quem já tem essa pegada de pegar coisas para sair vendendo. Então é uma coisa interessante também. Se você quiser também aproveitar a modernidade de hoje em dia, faça um site. Tem tantos sites de tudo que é coisa, de todos os assuntos. Então vai lá, de todos os materiais. Seja um empreendedor também. Vai lá, faça o seu site, começa a divulgar. Então, quer dizer, são tantas plataformas, são tantas ferramentas que hoje em dia vocês têm, que na época eu nem tinha. Mas, como eu disse, procure ver o seu público. Quem é o seu público? Vá atrás dele. Independente de como for, vá atrás dele. E boa sorte.